Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Você vai entender na minúcia como que essas grandezas funcionam, tá certo? Através de exemplos práticos que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa um like nesse vídeo, deixa um like, porque ajuda bastante o canal a crescer. Não dói nada, você já poderia ter deixado um like enquanto eu estou arrumando essa palazada aqui pro seu lado, não é mesmo? Então, deixa um like, ajuda a fazer esse canal crescer. Nós vamos bater aí 300 bilhões de seguidores. Não custa nada sonhar, não é mesmo? Mas, para a gente ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, vamos direto ao que interessa, tá bom? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Se você é novo ou nova aqui no canal, deixa eu te explicar. Eu utilizo aqui uma mesinha digitalizadora, uma canetinha onde eu vou escrevendo um monte de coisa aqui. Por isso que começa tudo em branco aqui, ó, tudo em branco. Mas nós vamos fazer aparecer um monte de coisa aqui. Presta bastante atenção, vai anotando tudo o que eu vou falando aqui para vocês. Volta o vídeo se for necessário, tá bom? Para você pegar muito bem o conteúdo para ele maturar bem aí na sua cabeça. Vejam só, queridos e queridas, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Essa parte do conteúdo é uma parte que vem junto com razão e proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e depois vem até regra de três. Tá legal? Então vou colocar meio assim, né? O que são grandezas, inicialmente? Grandezas, pessoal, são medidas que dá pra gente fazer alguma contagem, dá pra gente fazer alguma correlação. Então, por exemplo, hora é uma grandeza, tempo, né? É uma grandeza, espaço é uma grandeza, velocidade, aceleração, quantidade de pessoas também é uma grandeza, né? É o metro quadrado, né? Que é a área é uma grandeza, tudo que você consegue fazer uma relação. Agora, grandezas diretamente proporcionais é o que? São grandezas que aumentam juntas ou diminuem juntas numa mesma proporção. Olha que legal! Grandezas diretamente proporcionais, elas caminham juntas. Grandezas inversamente proporcionais, elas caminham separadas. Então, olha só o que eu trago aqui para vocês. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que aumentam juntas ou diminuem juntas numa mesma proporção. Agora aqui, ó, mesma proporção, pessoal, é cada uma obedecendo a sua proporção. Não significa que uma aumenta um, a outra aumenta um também. Uma pode aumentar um, a outra pode aumentar dois. A cada um que aumenta aqui, aumenta dois aqui. Então elas possuem uma proporção. Não quer dizer que é a mesma quantidade. Então vamos lá. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Se você viu um vídeo anterior meu aqui, eu dei um exemplo sobre velocidade, tá bom? Velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Ou então, né, nos livros a gente vê D sobre T, que é a distância sobre tempo. Mas olha só, velocidade e espaço são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento aqui, né? Se eu aumento a minha velocidade, eu vou aumentar a minha distância, eu vou aumentar o meu deslocamento, vou aumentar o meu espaço. Olha que legal. Se um carro aí, ele percorre, ele viaja, um carro viaja a 80 quilômetros por hora. Perguntinha: em uma hora, ele vai percorrer quantos quilômetros? 80 quilômetros. Beleza? Tranquilo até aí. Isso daí é uma proporção que a gente tem que a cada uma hora ele percorre 80 quilômetros. Mas agora, eu vou aumentar a velocidade desse carro. Ele vai para 100 quilômetros por hora, tá bom? E eu mantenho aqui, em uma hora, esse cara vai percorrer uma distância maior ou menor? Uma distância maior. Ou ele vai percorrer 100 quilômetros, beleza? Então, se eu aumento a velocidade, a minha distância também aumenta. Olha que legal, aumento a velocidade, a minha distância percorrida, aqui é o T de tempo, aqui é D de distância, ela também vai o quê? Aumentar, sim ou não? Então, tempo e distância, opa, desculpa, velocidade e distância são o quê?
diretamente proporcionais. Nos exercícios, acredito que seu professor já deve ter feito isso em sala de aula, ele bota setinhas para o mesmo lado. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a minha distância, obviamente com o tempo parado, o tempo fixo ali de 1 hora. Em 1 hora, se minha velocidade é maior, eu vou percorrer o quê? Um tempo maior. Sim ou não? Então são grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplinho muito legal: pedreiros e muros, construtores e muros, pedreiro, tá bom? E muro. Eu preciso, olha, presta atenção no exemplo, tá bom? Eu preciso construir um muro, beleza? Construir aí, vamos colocar aí 500 metros de muro. 500 metros de muro, né? Na verdade, vamos colocar assim, ó, eu preciso construir, né, um muro, né, uma quantidade de muros aí em um dia, tá bom? Vou colocar o tempo aqui, em um dia, tá certo? Em um dia. Se eu utilizo aí 10 pedreiros, tá bom? Eu vou conseguir construir o quê? 200 metros de muro. Vamos colocar 200 metros de muro. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, olha que legal. Vocês concordam que eu vou conseguir construir mais metros de muro? Quanto maior a quantidade de gente ajudando, ou galera, vamos ajudar aí para a gente, né, fazer mais, né, mais coisa, fazer mais construção de muro. Então, se eu levo aqui para 20 pedreiros, quanto que vai aumentar aqui do meu muro, né? Já que a gente já está trabalhando nessas grandezas, a grandeza é sempre na multiplicação e divisão, tá bom? Multiplicou por 2 aqui, aqui também vai ser multiplicado por 2, tá bom? Então serão o quê? 400 metros de muro, que é o início do princípio de uma regra de 3, pessoal, tá bom? Se eu aumento a quantidade de períodos, eu vou aumentar a quantidade de muros que eu vou fazer. Legal? Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Da mesma forma, se eu diminuo a quantidade de pedreiros, bom, trabalhar com 5 pedreiros, metade só do que eu tinha, metade do que eu tinha, eu vou fazer o quê? Metade do tamanho do muro. Então eu vou vai cair pela metade isso, esse negócio aí. Então aqui, ó, do 10 para o 5 já dividiu por 2. Então aqui do 200 para chegar aqui vai também dividir por 2, tá bom? Porque fica na mesma proporção. Chique demais? O que que acontece? As grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais também, elas respeitam a proporção entre elas. Então, a cada 10 pedreiros que aumenta, vai aumentar o quê? 200 metros de muro. Beleza? A cada 5 pedreiros que aumenta, vai aumentar o quê? 100 metros de muro. Então tem uma proporção. Legal? São grandezas diretamente proporcionais. Elas aumentam e diminuem juntas. Grandezas agora inversamente proporcionais, são grandezas que, né, se uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra grandeza aumenta. Cada uma na sua proporção. Beleza? Na mesma proporção, sim, mas cada um na sua medida, na sua quantidade. Dá um bizu. O que seriam grandezas de inversamente proporcionais, Hugo? São grandezas que, se uma aumenta, a outra diminui. Dá um exemplo, por exemplo? Claro, estou aqui. Vamos na velocidade do carro? Olha só, velocidade. Novamente, distância sobre o tempo, variação do espaço pelo tempo. Tá legal? Eu preciso percorrer, tá bom? Eu preciso percorrer a minha distância aqui, vou deixar ela fixa. Minha distância vai ser de 100 quilômetros. Eu preciso percorrer aí 100 quilômetros. E o meu tempo aqui e a velocidade, eu vou relacionar essa galera, tá bom? Se eu tiver uma velocidade de 100 quilômetros por hora, com uma velocidade de 100 quilômetros por hora, quanto tempo eu vou gastar para percorrer 100 quilômetros? Bom, 1 hora, vocês concordam? Beleza? Se eu diminuir a minha velocidade, se eu for mais devagar, você concorda que vai demorar mais tempo para chegar? Olha só, menos velocidade, mais devagar, vai demorar o quê? Mais tempo para chegar. Então,
Se antes eu viajava a 100 quilômetros por hora e demorei uma hora, se eu viajar a 50 quilômetros por hora, olha que legal, presta muita atenção, não se distrai. Ei, olha pra mim. Ó, se eu viajo a 50 quilômetros por hora, eu vou gastar agora 2 horas para percorrer os mesmos 100 quilômetros. Hum. Porque se eu vou numa velocidade menor, eu vou gastar mais tempo. Beleza? Eu vou gastar mais tempo. Na outra, eu estava relacionando velocidade e distância. Agora eu estou relacionando velocidade e tempo. Olha que bacana. A minha velocidade, ela caiu pela metade. Se ela caiu pela metade, o tempo será multiplicado pelo dobro. Então, dividiu por 2 aqui, aqui eu multiplica por 2. Olha que interessante isso daqui, ó. Aqui se multiplica de um lado, multiplica do outro. Se divide de um lado, divide do outro. Na grandeza inversamente proporcional, se você divide de um lado, você multiplica do outro. Por quê? Se a velocidade diminuiu, o tempo vai o quê? Aumentar. Olha a setinha, tá uma para baixo, outra para cima. A velocidade diminui, o tempo aumenta. Até você pode estabelecer uma relação aqui, ó. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Ou então, quanto maior o tempo que eu tenho para percorrer, menor pode ser minha velocidade. Se um está em cima e o outro está embaixo aqui dividindo, eles são inversamente proporcionais. A velocidade e a distância estão aqui na mesma medida, né? Na mesma, ambos no numerador, então eles são diretamente proporcionais. Olha que bacana. Bom, eu percorro a 100 quilômetros por hora. 100 quilômetros por hora, eu vou gastar uma hora para percorrer o quê? 100 quilômetros. Olha que legal. Se eu aumento a velocidade do meu carro para 200 quilômetros por hora. Se eu viajo numa velocidade maior, vocês concordam que eu vou demorar menos tempo? Eu vou demorar menos tempo, eu vou chegar mais rápido. Então, para percorrer os mesmos 100 quilômetros, agora a 200 quilômetros por hora, eu vou gastar o quê? Meia hora. Ou então 30 minutos. 30 minutos. Vou comparar os 100 quilômetros aqui com os 200 quilômetros. De 100 quilômetros para 200 quilômetros, multiplicou por 2. Como é inversamente proporcional, de uma hora para cá vai ter que fazer o quê? Dividir por 2. Sim ou não? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Se eu faço a mesma relação que eu tinha ali com os pedreiros, tá bom? Pedreiros, muro, né? É tempo aqui agora e muro. Muro. Isso aqui é um clássico, tá bom? Quantidade de muro que você vai construir e tudo mais. Aqui eu fiz uma correlação do que? Pedreiro e muro. Pedreiro e muro são diretamente proporcionais. Agora, pedreiro e tempo, vamos supor que eu vou construir aqui o exemplo que eu ia dar mais no início, 500 metros de muro, tá bom? 500 metros de muro. É só construir 500 metros de muro e você vai embora. Se eu tenho aí 10 pedreiros, a gente gasta, vamos colocar aí, 6 horas. 10 pedreiros, nós vamos gastar 6 horas para construir 500 metros de muro. Para construir os mesmos 500 metros, em quanto tempo eu vou gastar se eu utilizar 20 pedreiros? Olha só, vocês concordam que vai ser 3 horas? Por quê? Quanto mais gente ajudando, menos tempo eu vou gastar. Essa é a proporção. A cada 10 pedreiros a gente gasta 6 horas. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu vou diminuir o tempo. Então, multiplicou por quanto aqui? Multiplicou por 2. O meu tempo será dividido por 2. Por quê? Quanto maior a quantidade de trabalhadores, menor vai ser o meu tempo gasto. Da mesma forma, se de 10 eu vou utilizar 5 trabalhadores, tá bom? Menos gente, tá certo? Eu vou dividir pela metade. Aqui eu vou gastar o quê? O dobro de tempo. Sim ou não? Eu vou gastar um tempo maior. Porque olha só, quanto menos gente, tá bom? Mais tempo eu vou utilizar. Sim ou não? Quanto menos gente, mais tempo eu vou utilizar. A conta a ser feita, olha que legal quando a gente entra na regra de três. Eu já vou até colocar aqui, ó. Que é o seguinte:
né? Se eu tenho 10 trabalhadores e eles correspondem a 6 horas, quantos trabalhadores, né? Se eu levar aqui para 5 trabalhadores, tá bom? Em quanto tempo eles vão demorar para construir? Essas grandezas aqui são inversamente proporcionais, então eu não posso relacioná-las de maneira direta. O que que vai acontecer? Aqui a gente vai ter o seguinte: 10 sobre 5 corresponde à interrogação sobre 6. Eu preciso mudar, eu preciso inverter essa conta aqui, ó. Então, essa interrogação que eu vou colocar como um x, só colocando um exemplinho aqui, tá bom, pessoal? Faz a multiplicação cruzada, o 6 passa lá para cima, 6 vezes 10 dividido por 5 é igual a quanto? X. Então, o x aqui vai dar 60 sobre 5. X é igual a quanto? 12 horas. Olha só. Não diminuir pela metade? Se eu trago aqui, ó, 5 pedreiros, do 10 para o 5, dividiu por quanto? Divide por 2. Então, o 6 para esse tempo aqui dele, agora, vai multiplicar por 2, ou seja, vai gastar 12 horas. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Claro, isso aqui é o início de regra de três. Aí a gente tem regra de três simples, regra de três composta, que é outro universo também. Mas a proporcionalidade entre grandezas ela surge daqui. Grandezas que são diretamente proporcionais. Uma aumenta, outra aumenta também. Quanto mais você estuda, melhor vai ser sua nota. Grandezas inversamente proporcionais, se uma diminui, a outra aumenta. Tá legal? Então é isso daí que você precisa relacionar. Galera, se ficou dúvida, assista novamente, tira a dúvida que eu tô aqui para ajudar vocês. Espero que estejam aparecendo dois vídeos aqui. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.